E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí à resolução da nossa primeira lista, tá? De movimento retilíneo uniforme, né? A gente chamou de movimento uniforme ou simplesmente MU, tá? A gente viu aí bastante coisa na teoria, né? Nas nossas aulas presenciais e remotas, tá? E temos algumas listas de exercícios para resolver. Algumas já resolvi, tá? Em sala. Outras até preferi repetir aqui de forma remota para vocês, para uma melhor fixação da teoria que a gente viu em sala de aula. E a gente vai responder algumas questões. Tá? Essa é a nossa primeira questão da lista de movimento uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá, vamos responder essa questão. Tá? Ela diz assim: um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo, segundo os dados da tabela. Tá? Então ele dá uma tabelinha aí que vai simbolizar aí a trajetória desse móvel, né? Uma forma bastante interessante, né? Uma tabelinha onde o tempo aí ele diz que está em segundos, tá? O espaço em metro, né? Já está aí no Sistema Internacional de Unidades, né? E ele pede três coisinhas aí, né? Tem três letrinhas, A, B e C, vamos ver o que ele pede. Na letra A ele pede para a gente determinar o espaço inicial e a velocidade escalar do movimento, tá? Na letra B pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado. Na letra C ele pergunta qual é a função horária do movimento, tá? Bom, vamos por parte, né? Nossa letra A, vou colocar aqui separado, tá? Vou escrever aqui de preto. Nossa letra A. Temos o seguinte: ele pede para a gente determinar o espaço inicial e a velocidade escalar do movimento, tá? Bom, o nosso espaço inicial, pessoal, a própria tabelinha já dá para a gente, né? Perceba que no nosso tempo zero, tá? Aqui, nosso tempo zero, o nosso espaço inicial é 160 metros, tranquilo? Então, quando aí o tempo está zerado, né, o móvel se encontra na posição 160 metros, ou seja, o nosso espaço inicial, pela própria tabelinha, né, que a gente chama de S0, né, espaço inicial, vai ser igual aí a 160 metros, tranquilo? Essa é a primeira resposta da letra A, e depois ele pede a velocidade escalar do movimento. Bom, para determinar a velocidade escalar do movimento, a gente pode aí atribuir um intervalo, né, para que a gente possa calcular essa velocidade. Por exemplo, a gente pode atribuir o seguinte intervalo aqui, de 0, por exemplo, até 2 segundos. Tá? Nesse intervalo, a gente pode calcular a velocidade. Tá? E a gente viu que a velocidade média, né, a velocidade escalar do movimento, é dado pela variação do espaço sobre a variação do tempo, que a gente chamou de ΔS sobre ΔT, né? Ou seja, a velocidade ela vai nos dizer como o móvel ele vai variar, né, o seu espaço em função do tempo, não é isso? E a gente aprendeu que ΔS é a variação do espaço, é a sua medida final menos a inicial, tá? Então, nós temos ΔS, espaço final menos inicial, e o ΔT, tempo final menos o tempo inicial, tá? Nós escolhemos o nosso intervalo de 0 até 2 segundos, tá? Então, o nosso intervalo, né, nós temos aqui, ó, tempo final 2 segundos, né? E o espaço final 80 metros, tá? O espaço inicial 160 metros e o tempo inicial 0, tranquilo? Então vamos usar esses dados no nosso ΔS sobre ΔT. Espaço final 80 metros, ok? Menos o espaço inicial 160, tranquilo? Dividido por tempo final 2 segundos. E o tempo inicial 0 segundos, tranquilo? Foi o espaço que a gente atribuiu para calcular nossa velocidade, tá? Isso vai ser igual a 80 menos 160, isso vai dar menos 80, tranquilo? Dividido por 2 menos 0, 2. 80 dividido por 2 menos 40 metros por segundo, tá? Menos 80 dividido por 2, a gente encontra aí menos 40 metros por segundo. Tranquilo? Essa é a velocidade.
Poderíamos utilizar outro intervalo para calcular a velocidade? Poderíamos, tranquilamente. Se você quisesse escolher, por exemplo, um intervalo de 1 até 4, por exemplo, tá? Você atribuiria aqui, ó, o seu tempo inicial seria 1, tá? O final, ó, seria o 4. O espaço inicial 120 e o final 0. Tranquilo? Então você faria aqui a mesma coisa, ó, a velocidade, tá? Eu vou colocar aqui para a gente não se perder, tá? Que aqui a gente trabalhou no intervalo de 0 até 2, tá? Então vou colocar V02. E essa aqui a gente está no intervalo 1 a 4 segundos. Então eu vou colocar aqui de 1 a 4, que é para a gente não se perder, tranquilo? Igual a ΔS sobre ΔT. Espaço final menos o espaço inicial. Tempo final menos o tempo inicial. Temos que o espaço final no nosso intervalo aqui atribuído. O espaço final foi 0, tranquilo? E o inicial 120. Tá? O tempo final, 4 segundos. E o tempo inicial, 1 segundo. Tranquilo? 0 menos 120, temos menos 120. Tá? Dividido por 4 menos 1, nós temos aqui 3. Tá? Menos 120 dividido por 3, chegamos aí a menos 40 metros por segundo. Tranquilo? Então perceba que, independente do intervalo de tempo que você atribuir para calcular a sua velocidade, você vai achar aí a mesma velocidade, tranquilo? Menos 40 metros por segundo. Então nós temos aí na letra A a resposta ao espaço inicial, 160 metros, e a velocidade escalar, v, né, do movimento, menos 40 metros por segundo, tranquilo? Temos aqui a nossa letra B, que pergunta se o movimento é progressivo ou o movimento é retrógrado. Bom, pessoal, a gente estudou, né, nas nossas aulas aí, como caracterizar um movimento como progressivo ou retrógrado, tá? A gente achou aqui a nossa velocidade, ó, menos 40 metros por segundo. Ou seja, no nosso problema aqui, a gente teve um ΔS, tá? Que é o espaço final menos o inicial, a gente teve menor que zero, né? Um ΔS negativo. Isso gerou para a gente uma velocidade negativa. Beleza? Ou seja, o nosso movimento é retrógrado. Tá? Retrógrado. Beleza? Essa é a resposta da letra B, movimento retrógrado. A gente viu isso aí na teoria, né? O que caracteriza o movimento retrógrado. A gente pode descrever aí que o móvel está se deslocando no sentido contrário aí da trajetória, né? A gente aprendeu a orientar devidamente uma trajetória. Normalmente, da esquerda para a direita, a gente utiliza o sinal positivo, né? Da direita para a esquerda, o negativo. E o móvel que está se deslocando no sentido contrário ao positivo, né? Ou seja, para o sentido negativo, ele vai gerar aí um ΔS negativo, consequentemente uma velocidade negativa, né? Com o decurso do tempo, né? Você vai ver que o espaço diminui, né? Perceba aqui na nossa tabelinha, ó. Com o decurso do tempo, né? O tempo está passando, vai de 0, 1, 2, 3, 4, beleza? O que é que a gente tem com o nosso espaço? Ele está diminuindo, né? 160, 120, 80, 40, beleza? Então, com o decurso do tempo, né? A nossa trajetória aqui está diminuindo, né? O espaço na trajetória, ou seja, o móvel está se deslocando no sentido contrário aí da trajetória, gerando uma velocidade negativa, né? Isso caracteriza o movimento como retrógrado. Tranquilo? E ele pede aqui, para finalizar, na letra C, qual a função horária do movimento. A gente aprendeu que a função horária, né? Função horária para o movimento uniforme, a gente aprendeu que é do tipo sorvete, né? S é igual a S0 mais VT, tranquilo? Espaço é igual ao espaço inicial mais o produto da velocidade e tempo, né? VT. S igual a S0 mais VT. Para a gente achar a função horária para esse movimento específico, a gente tem que S é igual a S0
S0 a gente calculou aqui na letra A, né? 160 metros, tá? Então, onde tem o S0, eu vou substituir por 160 metros, tá? 160. A gente tem aqui mais o produto da velocidade pelo tempo, tá? Mais VT. Mas perceba que a minha velocidade é negativa, né? Então, menos com esse mais vai ficar menos, né? Menos 40, que é a nossa velocidade, né? Que encontramos na letra A, menos 40 metros por segundo, que vai multiplicar o T, beleza? Que é o tempo. Essa é a função horária do movimento uniforme desse móvel, tranquilo? S é igual a 160 menos 40t. Uma questão aí bem simples, né? Uma questão de fixação que a gente viu em sala de aula. É uma questão muito simples, porém muito importante para a gente fixar algumas definições importantes, né? Vimos que a gente pôde trabalhar aí uma questão simples, movimento uniforme, né? O que a gente aprendeu para classificar o movimento como progressivo e retrógrado e a sua função horária para o movimento. Tranquilo? Essa foi a nossa primeira questão, né, da nossa lista. E a gente vai seguindo fazendo mais questões aí. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.